O tema dos nossos estudos se refere a sinais da volta de Cristo. E dentro desse assunto, dentro dessa série número 1, estamos falando sobre os sinais de Mateus, capítulo 24, e dentro de uma abordagem guerras e rumores de guerras, estaremos ministrando a nossa 11ª ministração. E como nós falávamos na ministração anterior, falávamos sobre alguns atentados terroristas no globo, pelo menos trazendo a memória das 2 últimas décadas para cá, Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, o seu companheiro de estudo, e continuaremos nesse assunto tão importante, de grande relevância para o nosso tempo. No dia 4 de agosto do ano de 2020, ocorreu uma explosão no porto de Beirute, capital do Líbano. Ali, aquela explosão formou uma enorme nuvem condensante, expandindo-se após a onda de choque da explosão, o que tomou toda a capital Beirute. Aconteceu ali em um depósito que armazenava nitrato de amônio e ali deixou um saldo de 220 mortos e 110 desaparecidos, além de 7.000 lesões que foram relatadas. Então, esse episódio ocorreu ali com grande tristeza para os moradores daquela capital. Falando um pouco sobre grupos terroristas, organizações terroristas ou redes extremistas, como queira, nós vamos citar apenas algumas, como por exemplo o Hamas, que são palestinos contra Israel, transformou-se em um partido político e chegou ao poder da autoridade palestina. E esse grupo, ele ensina terrorismo para as crianças nas escolas. Existe um outro grupo também que é o Al-Fatah, que também são palestinos contra Israel. Tem também o Jihad, que são palestinos contra Israel. Tem ainda o Hezbollah, que é grupo terrorista palestino, É um grupo terrorista libanês, muçulmano, xiita, A sua fundação ali foi no Líbano. Tem também a Al-Qaeda, que significa a base. O regime talibã é um movimento islâmico extremista que foi encabeçado pelo então milionário saudita Osama Bin Laden, desde o ano de 1999, e foi considerado o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Bin Laden, ele tinha um ódio mortal dos americanos. E qual o motivo? Por causa do apoio de Washington a Israel contra os palestinos. Esta era a motivação que ele declarava o seu ódio visceral contra os americanos. E foram os próprios americanos que colocaram o Talibã no poder, para combater os russos. Ironia, Então veja que mais de 5.000 militares muçulmanos, eles foram treinados pelo regime no Afeganistão. Então, quer dizer, voltou-se contra os próprios investidores do regime. A Al-Qaeda e a TV Al Jazeera também são organizações que eram controladas por Osama Bin Laden. Tem outro grupo também que é o ETA, Esse aí já é um grupo espanhol. Tem a FARC, que é Força Armada Revolucionária Colombiana. Há também a LLN, que é uma guerrilha terrorista colombiana. O IRA, que é um grupo terrorista irlandês. Tem aí a Camorra, que é máfia napolitana. E quantas máfias nós tivemos aí na história, Mas são tantos os terrorismos, os grupos, que não temos aqui a condição de relatar todos, apenas alguns. Falando um pouco, amados, sobre guerra biológica e bacteriológica, Falando sobre essa biologia do mal, vírus e bactérias usadas como instrumento de guerra não são nenhuma novidade para ninguém.
Mas nós entendemos que os avanços da engenharia genética podem tornar-se as armas biológicas cada vez mais acessíveis aos terroristas. Para você ter ideia, as armas biológicas, elas são uma série de ameaça à paz só no nosso século, né? No século XXI. Então, temos relato que no início da década de 30, veja bem, durante a ocupação japonesa na Manchúria, veja bem, região do nordeste da China, ali uma unidade militar instalada na província de Pingfan, desenvolveu e testou exaustivamente, olha, veja bem, testou fazendo cruzamentos biológicos, matando milhares de prisioneiros de guerra. Então veja que ali, na década de 30, eles já estavam fazendo esses experimentos e ali aqueles prisioneiros de guerra foram mortos com carbúnculo, né? Cólera e peste bubônica e outros agentes também ali que foram usados. Essa foi a mais famosa ofensiva do gênero, mas o exército japonês não parou por aí. Cidades também foram alvos de ataques, né? Ataques através de aviões que despejavam culturas de micro-organismos sobre bairros residenciais, isso mesmo, e também sobre reservatórios de água e depósito de alimentos. Então veja, eles traziam ali uma contaminação e ali eles lançaram milhares de pulgas infectadas, foram espalhadas para desencadear epidemias e pestes, né? Naturalmente. Foi esse programa do Japão, bem sofisticado para os padrões da sua época, que introduziu as armas biológicas no âmbito militar. Então veja a atrocidade para essa contaminação, né? E depois disso, a tenebrosa destruição causada pelas bombas, né, atômicas lançadas sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então abafou-se o debate sobre os limites para a pesquisa das armas biológicas, né? E entenda também que na época já vigorava um tratado assinado em 1925 na Suíça, que proibia o uso pelos exércitos de gás asfixiante e de métodos bacteriológicos em combate, né? Mas nem o Japão, nem os Estados Unidos haviam assinado aquele acordo. Então, durante a Guerra Fria, é sabido que o aperfeiçoamento dos meios bélicos, né, de dispersão de agentes infecciosos e os próprios micro-organismos continuou a ser feito à surdina, né? Então isso tem muito segredo, muito mistério em torno de tudo isso. Já em 1972 passou a valer outro tratado, sim, em vigência até hoje, né? Onde nós sabemos foi assim banido todos os passos necessários para desenvolver uma arma biológica. E assim a sua produção, a sua estocagem, a posse, a transferência de agentes infecciosos e meios de propagação que possam derrotar ou possa denotar, né, fins hostis dentro desse segmento. E foi ratificado por 144 países. Apesar dessas proibições, não há mecanismos para fiscalização e cumprimento do tratado, né? E assim, alguma nação pode estar violando esse compromisso sem que o resto do mundo saiba. Como foi o fato que já ocorreu, né, como nós sabemos, veio à tona na Guerra do Golfo, em 1991, que descobriram
o programa de armamento biológico do Iraque, né? Em 1995, o governo de Saddam Hussein ele admitiu a existência deste plano. E assim, os cientistas iraquianos eles chegaram a produzir 8.000 litros só de carbúnculos ou antraz, a bactéria mais usada na produção de armas biológicas, né? E aí nós percebemos, amados, a surdina, né? O jeitinho para burlar um acordo. O carbúnculo também foi o causador de uma epidemia na cidade de Svelungsruk, né? Hoje Yekaterinaburg. Dá uma dificuldade aí para poder pronunciar, mas na antiga União Soviética, né? Em 1992. Mais de 100 pessoas morreram repentinamente. As autoridades, para você ter ideia, atribuíram o fato à ingestão de carne contaminada. Foi isso inicialmente que eles falaram. Mas no ano de 1992, o presidente russo Boris Yeltsin, ele reconheceu que as mortes haviam sido causadas pela dispersão involuntária do carbúnculo nas redondezas de uma instalação militar voltado ao aperfeiçoamento da arma como agentes patógenos, né? E assim, tanto os soviéticos quanto também no Iraque tinham assinados, veja bem, o Tratado de Produção do Armamento Biológico. Felizmente, foram poucos utilizados até hoje, né? Então, é o que nós temos, a notícia que a produção esconde-se, mas, graças a Deus, não. Os testes realizados, eles mostraram que, se fossem efetivamente adotadas, funcionaria como armas de destruição em massa. Então veja que levaria dias para que o agente infeccioso ele seja identificado, na verdade, né? E assim plantas e animais também seriam contaminados, mas o bombardeio, né, o bombardeamento biológico deixaria infectadas construções e vias, de maneira que a cidade não sumiria do mapa, evidentemente, mas como após um ataque nuclear, como acontece, né, sofreria um ataque invisível, naturalmente, sem cor, sem cheiro, e assim teria essa calamidade. Não há informações precisas sobre quais nações teriam programas biológicos em andamento. Não temos isso de uma forma precisa, né? E dando como esses são obtidos por agências agência de inteligência, né? Esses dados são obtidos dessa maneira e também são mantidos em sigilo. Isso é muito sigiloso e as nações que produzem ou estocam, elas não querem, evidentemente, serem reveladas. Aqui nós terminamos essa ministração. A partir desse ponto daremos continuação ou continuidade na próxima. Eu pediria o seu favor para estar se inscrevendo no nosso canal, para estar também compartilhando esse vídeo e dando o seu like. Deus abençoe grandemente a si, a sua família e que em tudo seja o nome de Jesus Cristo louvado e exaltado na sua vida. Amém. Deus abençoe.